Bem, pessoal, então começando a nossa entrevista ao vivo aqui da Associação do Bairro, Buritis. Eu quero dar boas-vindas ao Alexandre Adão, que é nosso conhecido há longa data, que também, além de ser morador do bairro, está atuando aí nessa área de comunicação há um bom tempo e certamente todo mundo já ouviu falar e conhece o Jornal do Buritis, que completou esse ano agora 15 anos já de bairro, né, Alexandre? Então, seja bem-vindo. Foi muito bacana de você ter aceito o convite e eu tenho certeza aí que esse bate-papo hoje vai ter muita história bacana, né? Então, boa noite. Passando. Obrigado, Braulio, pelo convite. Fiquei muito satisfeito, muito feliz poder aqui a gente bater um papo, mandando um abraço aí também para todo mundo que está nos assistindo aí pelas redes sociais e cumprimentar todos aí da associação também, que vem fazendo um belo trabalho nesses últimos anos aí e que venha prosperar ainda mais no nosso bairro aí que gostamos tanto. Bem, Alexandre, então a gente começa essa entrevista sempre abrindo aí com uma pergunta básica, né? Quem que é o Alexandre? Como que o Alexandre chegou até aqui? Como que foi esse projeto do Jornal do Buritis, né? É um projeto que a gente sabe aí que 15 anos de estrada não é pouca coisa. E conta pra gente um pouquinho aí de como que surgiu isso tudo, enfim, um pouquinho da sua história. Beleza, Braulio. Tudo começa no interior, em Carmópolis de Minas, onde eu nasci, minha mãe, meu pai. E ainda estudante lá em Carmópolis, veio a dúvida na cabeça de qual curso fazer. Acho que muitos adolescentes têm essa dúvida aí na cabeça, e eu também fui um dos que estavam com essa dúvida. E na hora fiquei entre engenharia de telecomunicações, entre direito e jornalismo. Aí eu passei aqui no UniBH, na sede da associação que é aqui no Uni, passei para engenharia de telecomunicações e no mesmo vestibular eu fiz na Newton Paiva para jornalismo. Também passei no vestibular, fiquei na dúvida, mas segui a carreira de jornalismo. Então estudei jornalismo, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, graças a Deus. No segundo período eu já estagiava, tinha um professor que confiava no meu texto, fui desenvolvendo aos poucos. O nome dele é Eustáquio Trindade Neto, deu a oportunidade de eu fazer estágio no Diário do Comércio, um jornal que era o Jornal de Casa. Antigo. Isso foi em 2001. E aí, de lá não parei mais não. Na faculdade de jornalismo vão direcionando a gente ou para o impresso, ou para o rádio, ou para a TV. Eu tinha interesse até em fazer televisão, mas tudo foi canalizado para eu começar a fazer o impresso. E aí eu fiz a faculdade, fiz estágios em outras empresas, tal. A minha chegada ao Buritis foi logo depois que eu formei. Eu fiz um projeto de pesquisa na área de rádio, a emoção nas locuções de futebol da Rádio Itatiaia. E aí eu conheci os narradores da Itatiaia, os repórteres. Falei assim, vou tentar rádio. E meu orientador foi o Marcos Ghiotti, que era diretor de rádio da Rádio Globo CBN. Então eu fui lá, pedi para ele um emprego, um trabalho. E ele falou assim, eu não tenho não, mas vou te indicar uma pessoa que está com um projeto fenomenal no Buritis, Jornal do Buritis. Vou te indicar um amigo meu, pessoal, que é o Regis Souza. Falei assim, beleza, me dá o telefone dele que eu vou lá ligar para ele lá. E o Ghiotti me passou o telefone do Regis, que é o fundador do Jornal do Buritis. Naquela época foi em setembro de 2005, fiz os testes, passei, o jornal já estava com 1 ano e meio, certinho, porque ele começou em março de 2004. A ideia do Regis inicial, sim, e a gente continua até hoje com uns 15 anos, que é falar notícia boa do Buritis. Notícia boa da Ibope, sim. Claro que a notícia negativa também dá, mas o intuito do Jornal do Buritis é falar notícia boa do bairro. Tem muita coisa legal acontecendo no Buritis e a gente faz esse tipo de jornalismo. Jornalismo comunitário com notícia boa. Claro que quando precisa falar mal ou cobrar, a gente também vai fazer o papel do jornalista, mas o viés nosso é positivista. E o Regis pensou nisso lá em 2004, quando ele fundou, porque só saía na grande mídia, seja no estado de Minas, o Tempo, hoje em dia, nem sei se existe o Tempo na época, mas enfim,
notícias negativas do Buritis, a maioria delas. Aí eu falei assim, por que não? Eu moro no bairro, tem muita notícia boa lá. E foi assim que começou o Jornal do Buritis. Até a primeira matéria da primeira edição do jornal foi uma entrevista com o presidente da ABB, o Guilherme, falando como que seria a saída do Buritis pela Mário Werneck até na Barão Mendes de Melo. Era uma Isso, exatamente, era uma reivindicação da ABB. O Jornal do Buritis encampou também. No final deu certo, né? No final disso tudo aí. Nesses 15 anos, muitas notícias boas do bairro, positivistas, muitas conquistas em parceria com todos daqui do bairro, moradores, associação, empresários, comerciantes, enfim. Eu acho que é um case de sucesso. É um jornal de bairro que hoje tem um bom conceito em relação aos jornais de bairro de Belo Horizonte. Muito legal, Alexandre. Tem um projeto que vocês desenvolveram e desenvolvem, né? Acho que até nessa edição de 15 anos vocês retomaram, e é sempre objeto de muitos e-mails, pessoas que entram em contato conosco da associação, é o projeto do nome das ruas do Buritis, né? Conta pra gente um pouco das curiosidades e como é que essa informação vem sendo resgatada, essa história do bairro. Então, foi uma ideia do nosso fundador, e aí o que acontece? Realmente nós resgatamos agora. O jornal fez 15 anos agora em março, mês passado, e aí a gente falou assim, por que a gente não resgata o Você Sabe Quem Foi? O que acontece? A gente recebia muita demanda e passou a receber agora recentemente também de alunos que estudam aqui nas escolas do Buritis, Colégio Magno e Unimaster, enfim, as outras também, que ligam para a redação do jornal, ligam para a associação também, ligam para o Braulio e perguntam assim, eu queria saber a história da rua Stella Rio, quem foi Stella Rio? E isso lá no passado já acontecia também. Nós ficamos 2 anos e meio, se não me engano, 3 anos sem fazer a coluna, e agora esse ano, esse mês, nós reativamos, vamos contar a história de novo de todas as ruas que nós temos em caixa, vamos falar assim. A gente consegue essas informações na Câmara Municipal, porque para dar nome a uma rua de uma cidade de Belo Horizonte, por exemplo, precisa de um vereador entrar com um projeto de lei e anexar a certidão de óbito, porque só pode dar nome de rua a quem já faleceu, né? E aí tem uma biografia da pessoa. Então, através daquela biografia, a gente conseguia fazer reportagem. Nem sempre a gente conseguia. Posso dar o exemplo, vou contar para vocês que vai sair agora, no Jornal de Abril, na próxima semana. É o furo. Você sabe quem foi? Maria Reibuto Surete. E essa aí eu tive o prazer de escrever, porque quando eu entrei aqui no Jornal do Buritis, eu fui lá na Câmara, fui fazer a apuração e não tinha a biografia dela completa, na Maria Reibuto Surete. E aí eu entrei no Telelistas pela internet e descobri o sobrenome Surete. Um filho da Maria Reibuto Surete já tinha sido vereador de Belo Horizonte. Consegui lá na Câmara o telefone dele, liguei para ele. Ele falou assim, olha, Alexandre, eu não sei falar muito bem da mamãe não, porque eu sou muito afoito, mas vou te passar o telefone do meu outro irmão, que eu tenho certeza que ele vai falar. Aí eu fui muito bem recebido lá no bairro Sion, por um dos filhos da Maria Reibuto Surete, que me contou uma história belíssima, está saindo na próxima edição. Uma mulher fantástica, viu? Foi mãe de 5 filhos, e o esposo faleceu muito cedo, e ela tomou conta sozinha do baratão dos retalhos da Savassi. Tomou conta de 5 filhos, viúva. Essa é uma história fenomenal. Contei da Stella Rio também, Mário Werneck, que foi agora nesse mês de março, e muitos outros que virão aí, Braulio também. Tem alguns moradores que falam que a coisa mais difícil é pedir uma pizza na Maria Reibuto Surete, né? Porque o pessoal não consegue escrever, né? E no Buritis tem algumas pegadinhas nesse sentido, né? Muitas ruas aí com uma dificuldade de grafismo, mas é bacana porque é uma forma das pessoas conhecerem um pouco desse passado, e além do que a gente sabe aqui pela associação, pelas demandas, né? Ainda existem algumas ruas no Buritis que estão com número até hoje, lá da época do lançamento do loteamento. Então, por exemplo, tem uma demanda nossa na associação, quando eu falo demanda na associação, porque, por exemplo, é só a associação que
que está ativando. Não, a demanda é da comunidade, né? A gente está fazendo valer essas vozes e tentando colocar pelo menos no cronograma a implantação. Mas é uma rua de pedestre que liga a Deputado Fábio Vasconcelos, que é ali no final da pista de caminhada com a Henrique Badaró, Portugal, e que conecta na Avenida Sebastião Nascimento, que é a rua acima, mas é uma passagem muito utilizada, porém está até hoje em terra. As pessoas passam lá de carro, passam a pé, é um lugar escuro, com mato e tudo, mas é muito usado porque é uma ligação. E aí na hora que você vai olhar, ela ainda é VDP, né, Via de Pedestre, número, se não me engano, 247. Então, assim, certamente são ruas que, uma vez implantadas, também são objeto de, até, quem sabe, aí a gente encabeçar alguma movimentação aí de homenagear alguma pessoa que tenha sido importante para o bairro, né? Dentro da história mais recente, porque quando essas ruas foram batizadas, né, Buritis ainda não era o que ele é hoje, né? Mas falando de Buritis, o que ele é hoje, eu acho que o cenário, quando vocês começaram o projeto do jornal em 2004, né, o bairro era outro, né? Você tem lembranças dessa época, Alexandre? Tenho lembranças. Como eu falei, eu cheguei aqui em setembro de 2005. E agora, mudou muito, né? São 14 anos aí, vamos falar, 13 anos e meio. Eu morava no Salgado Filho, quando eu comecei a trabalhar aqui. Depois eu mudei para o bairro Castelo, estou tendo a felicidade de morar aqui no Buritis. Tem 1 ano e meio já que eu estou aqui, então a proximidade com o bairro, o crescimento do bairro, a convivência e o mix de empresas, de oportunidades que o bairro oferece para o morador, eu acho que isso chama muita atenção da gente que trabalha e da gente que mora também, né? O Buritis mudou muito. Eu acho que todo mundo fala do problema do trânsito, eu acho que isso aí já é pauta até vencida já. A gente tem esse problema mesmo, a gente tenta solucionar na medida do possível, a associação fazendo a sua força daqui, o jornal, quando pode ajudar, do lado de lá, tem os representantes, né, dos conselhos de trânsito e tal. Eu acho que o empresário do bairro, que veio empreender no bairro, precisa de um pouquinho, talvez, mais de, sei lá, ir no Sebrae, tentar procurar, porque naquela época era um boom enorme de construções também, imobiliárias e comércio diversificado. Claro que aumentou, mas muitas portas fecharam também e outras estão abrindo. Então, acho que essa mudança de empresas chegando, empresas saindo, tem um toque para o empresário, para ele poder se informar melhor, porque às vezes o empresário acha que vai chegar aqui no bairro, vai empreender e vai ser mil maravilhas, e não é assim que funciona. Então, uma pauta que a gente está lançando no jornal esse mês, falando mais ou menos nessa linha aí. E mudanças físicas no bairro, claro, ruas que cresceram numa proporção bacana, porque tinha muito lote na época, agora já temos lotes menores, comércio diversificado. Eu lembro quando a gente chegou, o jornal O Shopping Paragem ainda estava começando, engatinhando, então assim, foi um mix maior de lojas. O Buritis 2, nós trouxemos na edição de março agora, em novembro de 2010, o jornal do Buritis deu capa, falando que o novo Buritis, foi a manchete do jornal, já projetando. Eu acho que inclusive nós entrevistamos você nessa reportagem para falar, para referendar o que estava acontecendo lá no Buritis 2. Então assim, essa, vamos falar, efervescência do bairro na área comercial, na área de prestação de serviços e na área noturna também, em relação a bares, restaurantes, alguns com alguns problemas, outros nem tanto, mas acho que a mudança principal no bairro foi essa aí. Pessoas chegando, pessoas saindo, mas o crescimento do Buritis 2 e a chegada de novos empreendimentos aí no bairro. Não na proporção da época que eles falavam que o Buritis era um canteiro de obras, estava todo mundo construindo aqui, mas acho que as coisas estão chegando no lugar. Alexandre, nesse período todo de jornal, escreve, carta ao leitor, né? Eu sempre leio os seus editoriais, né? E
logo embaixo você coloca de fato as cartas, né? O jornal nesse período todo já ficou na saia justa alguma vez? Já ficamos, já. Teve na verdade, todo mundo fala que jornalista tem um monte de processos, né? Eu nunca tive nenhum, não, que eu tenho conhecimento, nunca chegou nada assim. Braulio, saia justa que eu vou lembrar, eu não vou citar o nome da empresa, mas eu acho que quem está acompanhando a gente pode lembrar. Até a associação está fazendo a campanha agora também das faixas. Há muito tempo atrás nós tivemos um problema. A saia justa, acho que foi essa aqui. Eu não fui processado, mas fui ameaçado. Tinha uma empresa aqui no bairro que estava esparramando muito, colocando, né, muitas faixas aqui. Era de venda de bolsas e calçados. E estava portalhando o bairro mesmo. Aí a gente chegou lá na redação e falou assim: vamos fazer uma campanha contra os sujões do Buritis? Aí, mas será que vai pegar bem, vai pegar mal? Eu acho que os comerciantes entenderam que não era um meio legal, de fato, né? Não pode, não divulgue nada em faixas. A comunidade, os moradores encamparam, boicotaram aquela empresa, ela veio a fechar na época lá, e o dono ligou lá na redação lá e falou comigo bravo mesmo, falou assim: ó, vou te pegar na rua, eu vou ir, vou te quebrar a cara. Eu falei: não, vem cá que a gente pode sentar e conversar que eu vou te mostrar. Acho que ele queria arrasar com você, né? É o trocadilho, né? Você tá falando. E aí, cara, eu acho que a saia justa foi essa. Não deve, com certeza tiveram mais. Teve uma vez que eu fui fazer uma enquete. A gente não tem muito mais no jornal não, mas antigamente a gente fazia mais. Toda edição na página 4, a gente fazia uma enquete, um assunto que tivesse relevância, né? Seja no Buritis e tal. Aí teve eu entrevistei uma pessoa na rua, depois que a foto dela foi publicada, a gente tem muito esse problema. Às vezes a pessoa não gosta de aparecer, não sei e tal. E na época a gente não pegou tipo autorização de veiculação. Aí a pessoa ligou lá na redação, falando que a gente tinha forçado ela a tirar foto. Eu falei assim: como se a gente tivesse pegado ela, segurado pelos braços e tirado uma foto. Ela fez até pose, sorriu, e aí fala que foi forçado a tirar foto. Mas agora não, quando a gente vê que pode dar algum problema e tal, que não é uma matéria, uma pessoa que vai dar uma entrevista como sendo fonte de uma reportagem, a gente pega a autorização e tal. Então, lembrei dessas duas aí, da galera que queria bater na gente na rua e a menina que falou que nós forçamos para tirar foto, mas não foi nada disso, porque ela até fez pose. Ô Tiane, hoje qual que é o tamanho do Jornal do Buritis e qual que é o tamanho da equipe para fazer isso tudo acontecer? Então, em setembro de 2005, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vim como repórter e fotojornalista, fazendo as duas coisas. O nosso editor era o Regis. Aí nesse período eu fiquei Regis Souto. E aí, tá aqui bem. O que acontece? Nesse período eu fiquei como repórter e fotojornalista até 2009, quando eu assumi a editoria do jornal, para fazer a edição do jornal. E também comecei a fazer a parte comercial do jornal, porque o fundador, o Regis, teve que se afastar. Então eu comecei a pegar essa parte administrativa do jornal e fazendo a edição. Aí nós contratamos um outro jornalista. E agora, atualmente, a equipe é composta por 4 jornalistas. É o Regis, o fundador, ele está até hoje com a gente. Eu também fazendo a edição do jornal e fazendo a parte comercial. Nós temos o Thiago Rios, que já está com a gente há 4 anos, um repórter que veio lá de Pará de Minas, ele é daqui de BH, mas ele era repórter da Rádio Espacial, está fazendo um excelente trabalho aqui com a gente. E recentemente, no final do ano passado, nós começamos a fazer temos uma guinada, assim podemos dizer, nas nossas redes sociais. Então nós contratamos uma jornalista, especialista em mídias sociais, para fazer o nosso Facebook e Instagram. Então nós somos 4 profissionais. O Jornal do Buritis tem 12 mil exemplares de tiragem, ele é mensal, nós distribuímos do Buritis, parte do bairro Estoril. Nós temos 15 expositores
no bairro, colocados em pontos estratégicos, inclusive com parceria com a associação também, com o Folha Buritis. E nós distribuímos na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, deixamos um exemplar em cada gabinete. Então a gente faz a distribuição porta a porta aqui no bairro, não são em todas as ruas, né, nas principais ruas do bairro, mas a gente deixa em toda a Mário Werneck, em todo o comércio e nas principais ruas do bairro. Hoje o Jornal do Buritis a gente trabalha dessa forma, recentemente mudamos de sede, estamos lá para atender todo mundo e fazendo esse jornalismo bacana aí que a gente chama de jornalismo comunitário, para atender os anseios aí do Buritis, dos moradores, dos comerciantes, dos empresários. Bacana, Alexandre. Bem, prosseguindo nessa questão de distribuição, né? E até porque o Folha Buritis é um jornal que também já tem um tempo da associação do bairro, né? E recentemente eu te encontrei na hora que estava carregando caixa para lá para cá. Hoje, desses 12 mil exemplares, qual que é a sua visão assim, de penetração deles? Tem perda? O que você enxerga a respeito disso? Assim, o feedback que eu tenho é do distribuidor, né? Ele já está com a gente há 7 anos, então assim, eu confio na distribuição dele. Tem perdas? Creio que tem sim. Até é bom a gente falar nesse assunto aqui para conscientizar o morador do bairro. A gente está aqui para ajudar, para a gente reivindicar as coisas boas, as melhorias para o morador do Buritis e para o nosso bairro que a gente ama. Só que o exemplar é um por apartamento. Então o que acontece? A gente consegue ver nessa perda que você citou, Braulio, às vezes moradores que pegam 3, 4, 10 jornais e levam para casa e realmente não está fazendo um papel de cidadão e está deixando que outros não leiam as edições que são muito benéficas. Isso aí eu falo para o Jornal do Buritis, para o Folha Buritis ou para qualquer outro jornal de bairro de Belo Horizonte. Às vezes a pessoa pensa só nela e leva o jornal para casa para colocar para o cachorro, para o gato, passarinho, quem quer que seja. Então acho que a perda é mais nesse sentido. O morador podia fiscalizar, e tem morador, Bravo, que fiscaliza. Isso é um ponto positivo. Você falou das cartas, de saia justa. Eu vou te falar que eu já devo ter recebido aí e-mail e ligação na própria redação do jornal de pessoal tipo denunciando. Falei assim, aqui na rua X, número tal, o pessoal pegou mais do que deveria. Aí seja morador. Ou então também tem um feedback positivo de falar assim, aqui na rua X, número tal, não foi entregue jornal esse mês. Aí eu já tenho que reportar a distribuição para saber o que aconteceu. E ele vai ter que me dar uma desculpa, vamos falar assim, né, alguma coisa que a gente consiga entender. Eu acho que tem perda nesse sentido, de moradores que pegam mais. Claro que se um dia estiver chovendo, se a gente já distribuiu o jornal, se a caixinha de correio for furada, vazada, aí vamos olhar também. Mas são 2 tipos de distribuição que a gente faz quando a gente está fazendo porta a porta. Quando não tem porteiro, a gente conta pelo número de apartamentos, pelo interfone, deixamos 50% menos. Se tiver 20 interfones, vai deixar só 10 jornais. Quando tem porteiro e ele é solícito, a maioria aí a gente pergunta quantos apartamentos ocupados, a gente deixa o número correto do jornal. Tem perda, não sei mensurar se é 10, 20, 30%, mas creio que não deva ser muito não. Alexandre, foi bacana você ter tocado nesse assunto, porque esse é um problema que a gente percebe, né? Eu acho que a cultura, a sociedade, ela se estabelece em cima de muitos paradoxos, né? E ao mesmo tempo que as pessoas falam que é importante você ter mais gente lendo, se informando, né? Quando você faz um esforço para comunicar, né, tem gente que não percebe por essa ótica e simplesmente usa o material com o intuito, por exemplo, de uso particular, né? Por exemplo, para colocar para o cachorro, para o gato, enfim, né? A gente até uma vez, foi uma crítica que foi feita, o Rômulo até lembrou disso, que é a questão dos cachorros não leem jornal, né? Então, o que a gente orienta para quem precisa desses materiais é que existem muitos jornais, na verdade, que entram na linha do reciclado, que é o jornal que já passou do prazo. Por exemplo, sei lá, você leu o jornal, né, e vai jogar no reciclado o jornal. Então tem muita gente que junta jornais
velhos, né? Jornais que já não têm mais utilidade nenhuma, e aí sim fazem uso quaisquer, né? Alguns vão de fato para ser reciclados, outros vão para uso doméstico e tudo. Então isso é importante, porque é a consciência de cada um, né? E nosso caso, que é um jornal comunitário também, mas ele tem uma conotação um pouco diferente do Jornal do Buritis, né? A gente faz no braço. E aí quando você vê uma pessoa pegando 100 exemplares para levar para casa, parte o coração, porque vem na sua mente, o Romo está aqui dos bastidores, né, Romo? A gente, poxa... Já xinguei demais no Super Nosso. Fiquei ali envolvido, edição, distribuição, tudo no braço, no voluntariado, e de repente uma pessoa pega, tipo assim, vou ficar. Tanto é que o nosso jornal hoje ele é gratuito, desde que a pessoa leve um exemplar só, de um para frente, 25 centavos por unidade. Foi uma estratégia que a gente criou, na verdade, só para chamar a atenção que existe o custo, né? Porque a ideia do jornal é de ser um jornal gratuito. Não só complementar, você falou a gente que faz o jornal no braço mesmo e tal, vocês da associação, nós também no Jornal do Buritis, porque é difícil, às vezes a gente não tem muito recurso também. É um parto, né? Um filho que a gente está fazendo. Então, por exemplo, você cuida do seu filho, aí você gera seu filho, você cuida e tal, a hora que você vai colocar ele para andar, alguém vai lá e rouba seu filho, né? Ou pisa no seu filho, ou leva 100 exemplares para casa. Então, realmente não dá não. Então, é consciência mesmo para que a gente possa fazer cada vez mais um jornal de qualidade e que cada vez mais pessoas possam ler o jornal. É isso. Na pergunta anterior eu só esqueci de citar, eu estava falando das redes sociais que a gente abriu agora no final do ano passado, o Facebook e o Instagram de uma maneira mais efetiva. Eu esqueci de citar o nome da Miriam, desculpa Miriam Guzela, é a nossa jornalista também na área de mídias sociais. Show de bola, Alexandre. Bem, a gente falou do bairro, a história, falamos das situações. Hoje, você com o seu conhecimento jornalístico, você enxerga quais são as suas visões para o futuro relativo ao Buritis? O que hoje você, como morador, editor de jornal, a sua visão, qual que é o destino, os rumos que o bairro está seguindo? Primeiro, já falei no início, mas parabenizar vocês da associação, essa diretoria que está fazendo um belo trabalho. Eu acho que parte muito disso também, porque o jornal cobrando, o Jornal do Buritis, Folha Buritis, mas a associação tendo um papel fundamental também na melhoria do Buritis, seja em todos os sentidos de pedidos e cobranças que a comunidade traz até a associação e a associação fazendo. A mesma coisa também no Jornal do Buritis. Acho que tem que ter mais participação, né, Brau? Também para que a comunidade tenha mais mobilização. O Buritis do futuro, como já falei, eu acho que o bairro está bem estruturado comercialmente e tal, a expansão, claro que tem que dar uma segurada, apesar de terem poucos lotes, eu imagino que também não sei mensurar isso, mas imagino que a expansão em lotes de construir condomínios maiores, eu acho que a população do Buritis tende a crescer, mas eu acho que não muito mais, na minha visão, posso estar enganado. É o maior bairro de Belo Horizonte, né? Talvez em população, o próximo censo, a gente não pode afirmar porque não tem o novo, né? Mas a gente acha que já será. Eu espero que o Buritis continue sendo esse bairro legal de se morar. Não pretendo sair daqui mais, mas creio que a gente tem que ter mais uma estruturação. Acho que a segurança está boa, mas pode melhorar, lógico. Temos uma companhia aqui perto, uma delegacia. Eu acho que o bairro a gente tem que pensar urgente. É uma demanda da associação. O Jornal do Buritis acho que pode encampar isso com vocês. A construção de uma unidade de saúde no bairro, por que não, né? Acho que a gente precisa ter serviços públicos aqui de qualidade. Uma UMEI, que agora se chama EMEI. Eu acho que o Buritis do futuro passa muito por isso também. Serviços públicos, gratuitos, que atendam bem a população. Há controvérsia. Essa semana comentaram na página da associação que o Buritis é bem assessorado em tudo que é serviço público. Aí eu falei assim, esse cara não é daqui. Não é mesmo. Não está sabendo. Não é mesmo. Exatamente. Nós não temos uma escola pública, não temos posto de saúde, e dentre outras coisas que precisa aqui. Eu acho que o bairro é bem
assim, eu acho que ele é bem estruturado de ir de ônibus, por exemplo. Se você quiser pegar ônibus lá, você vai no Mineirão, você consegue ir na área hospitalar, você consegue ir na Assembleia, se bem que não é longe também, descer a Raja está chegando. Eu acho que o bairro é bem estruturado, tem algumas linhas de ônibus aí. Acho que o jornal já fez uma matéria, se não me engano são 7, 8 linhas que tem acesso a diversos bairros de Belo Horizonte. Eu acho que passa mais por um serviço público de qualidade. Espero um dia ver todas as nossas ruas asfaltadas, né? Uma demanda da associação também, que nós do Jornal do Buritis também encampamos, a cobrança de asfaltamento de vias aqui no bairro. Eu penso mais por essa ótica, porque em relação à educação, acho que a gente está bem servido com 12 universidades, escolas bem preparadas para nossos filhos, enfim. Eu acho que o Buritis do futuro passa aí mais por uma qualidade de vida. Parque Ageu Pio Sobrinho, um dos melhores parques de Belo Horizonte também. Eu acho que passa mais pelo olhar do executivo, do serviço público, olhar para o bairro nessas serviço público de educação, escola e saúde. De fato, Alexandre, essas demandas são demandas antigas nossas, porque o bairro cresceu muito e hoje, por exemplo, no caso da saúde, né, você tem que, para ter acesso a esse tipo de serviço, ir para os bairros vizinhos. Por exemplo, nosso vizinho, o bairro Palmeiras, é um bairro bem mais antigo do que o Buritis, né, mas hoje eles basicamente se interconectaram. Então, uma das alternativas é de ir no posto de saúde no Palmeiras ou ir na EMEI do Palmeiras. Tem do outro lado o bairro no Estrela d'Alva, ali onde tem um conjunto, também tem uma escola municipal e tem um posto de saúde, mas a gente, pela densidade da área, já poderia ter esse serviço também. Qual que é a grande dificuldade que é nos reportada, né? É justamente que o loteamento não pensou nesses detalhes antes. Então hoje nós não temos áreas públicas prontas para receber esse tipo de dispositivo. Então, até para articular isso é difícil, mas nós não abandonaremos essa pauta, até porque sabemos que é uma necessidade real da comunidade. E parafraseando o Rômulo, né, Buritis foi caixa de muitos bairros, certamente, principalmente no IPTU e no ITBI. Né? Se você for olhar para os últimos 10 anos, isso é fato notório. Não estamos discutindo isso, se arrecada mais ou menos, mas agora chegou a nossa hora de, pelo menos, atualizar demandas de décadas. Né? A questão do asfalto é uma questão do dia a dia. Muitas ruas estão muito deterioradas e nunca receberam uma repavimentação adequada. E lembrando, né, hoje faz um ano de início de obra da Mário Werneck em frente ao Parque Ageu. Né? Então você vê, arrumou a Mário Werneck e a gente agora convive com um ambiente bem melhor, que você não estraga o seu carro e tudo, isso que a gente quer. Mas foi muito suado para chegar a esse ponto. Então você tem que ficar ali dando murro na ponta da faca sem reclamar, sem perder a persistência, porque eu vejo que esse trabalho comunitário é de persistência, que é muito fácil chutar o balde, porque o negócio não anda rápido. Né? E assim, para a gente até encaminhar para a finalização da nossa entrevista, né? Você hoje tem outras atividades também. Né? E eu sei que dentro dessa possibilidade você sempre tem tentado articular também em prol do Buritis. Né? Hoje, queria que você comentasse um pouco sobre isso e o que você vê que a gente pode realmente trazer de holofotes para o bairro para a gente ir consertando essas demandas. Pois é, Braulio. Eu tenho 2 atividades na área de comunicação. De manhã, no período da manhã, eu fico aqui no Jornal do Buritis, igual eu falei, fazendo a edição do jornal, tentando captar os parceiros para o jornal, porque o jornal ele é gratuito e quem, vamos falar, financia, né? Mas quem dá a possibilidade da gente fazer o nosso trabalho e que as notícias sejam distribuídas é o nosso parceiro, o nosso anunciante que acredita no trabalho da gente. No período da tarde, eu trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte e eu faço assessoria de comunicação do vereador Pedrão do Depósito. E aí, o que acontece? Obviamente, ele é da região do Barreiro, mas ele é eleito por Belo Horizonte, né? Então ele é vereador de BH. Claro que
muitas das demandas são voltadas para a área do Barreiro e tal, até por essa proximidade que eu tenho com ele, por estar trabalhando com ele todos os dias. Algumas demandas nós já pedimos, alguns encaminhamentos aqui para o bairro, como por exemplo, as várias mãos, claro, vários outros vereadores também fizeram tal pedido, a própria associação também brigou por tal pedido, mas o recapeamento da Alessandra Salocadar foi um pedido feito também. O Jornal do Buritis pediu, o Alexandre pediu e o vereador fez o encaminhamento também, como outros vereadores também fizeram. Eu acho que a união de todos aí, a força que foi benéfico para o bairro, exemplificando a rua Alessandra Salocadar, como outras também, mas de indicação realmente foi essa. E alguns tapas buracos, alguma coisa nesse sentido, melhoria na sinalização do bairro. Tem o projeto Anel do Buritis aí, né, que a associação encampa, você foi um dos idealizadores, podem contar com a gente lá na Câmara quando precisar. E essa visão que o Legislativo tem do bairro, eu acho que passa muito por uma falta de representação do Buritis lá. A gente tem, se não me engano, na última eleição, o Buritis tinha 10 mil eleitores, a gente podia ter 10 mil votos se todos fossem comparecer, né, nas urnas. Facilmente a gente conseguiria eleger um representante, volto a dizer, é de Belo Horizonte, mas você poderia ter um olhar diferenciado para o nosso bairro. Acho que passa muito disso também, juntar forças para que, quem sabe, a gente tenha um representante que possa realmente brigar na prefeitura para que a gente tenha esses benefícios, que agora é a vez do Buritis, igual o Braulio falou. Então, os benefícios que são mais que naturais, uma escola pública, uma unidade de saúde, enfim, são as coisas que a gente anseia. Maravilha. Alexandre, muitas pessoas se conectaram durante a nossa entrevista aqui na transmissão ao vivo, né? Alguns fizeram comentários aqui, então depois você entra e dá uma olhadinha também, né? Quero abrir aqui para os presentes, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Alexandre. Quer fazer uma pergunta, Rom? Quero. Então vou fazer daqui mesmo. Não, aqui vem cá, Rom. Só o microfone, senão não vai sair nada. Alexandre, a associação recebe vários e-mails solicitando matéria de empresas, às vezes coisas particulares da vida de cada um. Nós tivemos aí cursos, né, até passado por entrevista também. Você teve algum pedido exótico para alguém publicar alguma matéria, alguma coisa que você falou assim, porra, isso aí não dá, não é coisa pra gente fazer? Já aconteceu com você? Ô Rômulo, com certeza já aconteceu, vou tentar lembrar aqui, mas coisa exótica. Não, eu já fiz matéria sobre festas, né? Festas nas repúblicas do Buritis. O pessoal ligou pra gente fazer uma matéria lá, e essa é uma matéria normal, falar como que é a vida, o dia a dia de uma república, o cara vem aqui, estuda e tal. Só que eu fui logo lá fazer a matéria e o pessoal ficou meio chumbado, né, vamos falar assim, bebeu um pouquinho além da conta. Eu lembro das pessoas saírem ali da rua de cima aqui, Engenheiro Alberto Pontes, vi tomar banho aqui tinha uma lagoinha aqui na porta do IBH, assim, então acabou que não saiu matéria nenhuma, porque não teve como publicar essa matéria, entendeu? As repúblicas do Buritis, claro que isso aí foi um exemplo negativo, vamos falar assim, né? Mas claro que a maioria não é assim, né, Braulio? Mas enfim, é mais ou menos nesse sentido aí. A gente sai para fazer uma matéria, pensa que vai acontecer de uma forma e acaba acontecendo lá o improvável. Então, nesse ponto aí, essa matéria não foi veiculada porque fugiu do objetivo. Era para ser uma coisa e virou outra. Mais ou menos nesse sentido aí. Legal, as curiosidades dos 15 anos do Jornal do Buritis. Alexandre, muito obrigado pela sua vinda aqui. Acho que foi super legal esse bate-papo. Vocês estão de parabéns com o jornal. Eu sei que 15 anos não são 15 dias. E sei da organização sua, a qualidade do material que é feito. Transmito aqui um abraço para o Thiago também, que é um dos da equipe que, como está mais no corpo a corpo, é com quem a gente encontra.
de vez em quando eu até vejo o Regis também, que lá atrás, né, quando ele estava mais próximo talvez desse dia a dia, a gente se via mais, mas enfim, parabéns para toda a sua equipe, parabéns para vocês aí nesse trabalho do jornal, e agradeço também a abertura que vocês sempre nos deram nas pautas da associação. Enfim, sei que vocês são parceiros, que sempre quando a gente precisou, a gente se mobiliza, né? Conforme você mesmo disse, o que importa é que todo mundo esteja junto para que os benefícios venham para o bairro, né? Vou te passar a palavra então aí, só para você fazer suas considerações finais aí, para a gente encerrar essa entrevista. Obrigado, Braulio, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, Rômulo também, e todos que estão nos acompanhando aí. E deixar claro mais uma vez, o Jornal do Buritis é parceiro da associação, a associação tem o seu jornal, o Jornal do Buritis é um outro veículo. Nunca nos tivemos intrigas, vamos falar assim, né? A gente não se vê como concorrente, até porque são objetivos diferentes, né? Mas que tenha sempre o Jornal do Buritis como parceiro também nas conquistas, nas batalhas, porque estamos fazendo isso em prol do bairro, para melhorar ainda mais o Buritis. E estamos sempre à disposição. Acesse lá o nosso site, é www.jornaldoburitis.com.br, e as redes sociais, que agora a gente está dando um gás maior aí, porque não pode ficar para trás não, né, Braulio? No Instagram, @Jornal do Buritis, e no Facebook, /Jornal do Buritis também. Obrigado, boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Parabéns pelo trabalho. Pessoal, valeu, até a próxima. Concluído. Deu tempo, senhor?